Se coloque de pé, igreja. Se coloca de pé nesse momento, igreja. Feche os seus olhos. Você consegue repetir esse louvor como se realmente a sua única necessidade fosse o Senhor nessa noite? Porque nós precisamos dele em todo tempo. Repete, igreja. Não vale a pena. Não vale, Senhor, não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas, irmã, as lutas. Presta atenção. Não afastam. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. O Senhor está nos ajudando essa noite. Até o fim, até o fim. Oh, Senhor. Não posso viver. Só a igreja. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluias. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, nós temos visitante. Está cooperando conosco hoje a nossa irmã Kiara. Glória a Deus. Pode se colocar de pé para os irmãos te conhecerem? Olha, irmãs, que princesa linda. Como é que nós vamos saudar a irmã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga a família. Seja mais que bem-vindo e fique à vontade na casa do Pai, amém? Irmãos, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, nós vamos de início ler o capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos ouvir falar desse pequeno jovem rapaz que a Bíblia nos deixou como ensinamento, como alguém que nós precisamos copiar. Daniel 1, 8. A Bíblia vai dizer assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar de tudo isso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com os dos jovens que comem da comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concedeu e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei.
Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, lhe dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para que conhecessem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Por enquanto até aqui, irmãos. Irmãos, Daniel é um jovem que foi trago cativo de Israel para a Babilônia. No tempo em que Daniel estava na Babilônia, o rei, ele percebeu que havia alguns jovens de aparência bonita, sem defeitos, de acordo com que os olhos dele achou bom fazer parte dos chefes, do pessoal que caminhava com a família real. Foram 4 jovens, só que Daniel, ele se sobressaiu. E quando nós vemos a história, nós estamos falando de um jovem que foi trago cativo da sua terra natal para uma terra aonde só havia idolatria, imoralidade, tudo mais que você possa imaginar. Eu penso que por essa lógica ele não precisava se abster de nada. Ele poderia ter posto no coração dele: por que que Deus me permitiu vir para esse lugar? Então eu vou viver de acordo com o lugar que eu estou. Porém, esse jovem decidiu fazer diferente. Esse jovem decidiu não comer o que era oferecido para todo mundo. Ele resolveu que ele não queria se contaminar com aquilo que estava descrito nas Escrituras. Porque a palavra falava que a gente não podia se contaminar com o vinho, com as iguarias que a maioria dessas cidades idólatras comiam. Eles comiam qualquer tipo de comida, para eles não tinham problema. Mas Deus tem descrito na Bíblia algumas coisas que naquele tempo para eles eram impuros. Irmãos, aonde um preso determina o que vai comer, eu ainda não vi um preso cativo que determina o que vai comer. A bondade de Deus para com esse jovem já começa aí. Porque ele falou o quê? Para o chefe: deixa a gente comer só legumes e água, não nos dê mais nada. E olha como Deus move o coração de um homem que não conhecia o Deus que Daniel servia. Aceitou. E esse jovem, ele decidiu que ele não iria comer dos manjares, da melhor comida, do melhor vinho. Ele decidiu que seria fiel ao Senhor, independente da geografia em que ele estava. Qual é a tua geografia que está te fazendo corromper? Qual é a geografia que está te fazendo comer do que todo mundo come? E eu falo na minha casa que as minhas filhas podem andar, mas não são todo mundo. Não é porque todo mundo faz que vai fazer. E esse jovem, ele tinha isso com ele. Ele serviria e seria fiel a Deus independente do que lhe acontecesse. A cabeça do copeiro do rei poderia ter sido pedido. Ele, então, exterminado. Porque se nós formos ler a palavra, Nabucodonosor era um homem impiedoso. Ele não tinha piedade de quem não fazia o que ele queria. E a palavra vai nos dizer que com a graça e a bondade de Deus, esses jovens, a aparência deles era muito melhor do que quem comia tudo que estava na mesa do rei. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, compreensão da ciência.
Olha o poder de um jovem que escolhe servir a Deus e não ao mundo. No caso dele, a Babilônia. Eu e você estamos inseridos nesse mundo. A nossa Babilônia está aí fora. Se contaminar ou não é escolha minha e sua. Assim como foi desses 4 jovens. Não aceitar aquilo que para eles não tinha nenhum tipo de valia. Irmãos, presta atenção, muitas vezes a gente come na mesa de algumas pessoas e aos nossos olhos estamos vendo um manjar. Mas para Deus não passa de putrefação. Porque o inimigo ele consegue cegar os nossos olhos e aquilo que é ruim passa a ser bom. Aquilo que vai nos causar destruição passa a ser algo maravilhoso. Presta atenção, o diabo ele nunca dá algo ruim quando ele quer nos cegar e nos levar para o inferno. Ele vai te apresentar aquilo que tem de melhor. Não pense você, rapaz, que talvez aquela menina linda que os seus olhos brilham seja realmente alguém que vai te levar para mais perto de Deus. Ou moça, o rapaz bonito, talvez não seja aquele que vai te levar para a presença de Deus. Os nossos olhos é a corrupção da carne. A Bíblia vai falar que tudo que é mal entra primeiro pelos olhos e corrompe todo o resto. Aonde estão os nossos olhos? No manjar ou no se abster do que parece ser bom? Irmãos, quando a gente fala de comida, a gente acha que comer muito nos deixa... Talvez não. Talvez seja o se abster da comida que nos torne alguém mais forte, mais belo. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E nós vamos ver que esse jovem, vamos decorrer o livro de Daniel e nós vamos ver que ele escolheu não se sujeitar à região em que ele estava. Ele escolheu não aceitar tudo aquilo que lhe era imposto. Nós vamos ver que é um jovem que ele tinha com ele um período de oração de 3 vezes ao dia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E esse jovem começou a se sobressair no meio de todos aqueles jovens que se assentaram à mesa do rei. Aparência bonita, inteligência, desenvoltura. A Bíblia vai falar que Deus deu para ele interpretação de sonhos e visões. Ou seja, Daniel, conforme as pessoas vinham tendo sonhos, descobriram que ele conseguia trazer a revelação. E por isso ele começou a ser perseguido. A Bíblia vai falar que alguns dos oficiais, eles começaram a investigar, a revirar a vida de Daniel para que achasse algo contra ele, para levar até o rei, para que ele fosse morto. A Bíblia vai falar que eles procuraram todo tipo de coisas que vocês possam imaginar, mas nada foi encontrado contra ele. Mas por que será que Daniel foi diferente? Porque ele foi fiel a Deus desde o início. A fidelidade dele não teve um período. Foi desde quando ele se entendeu por gente e sabia a quem ele servia. Ele saiu de Israel, foi jogado na Babilônia, porém Babilônia nunca fez parte de quem ele era. A identidade de Daniel não foi corrompida pela cidade em que ele estava, pelos moradores que ali viviam. Quantos de nós não começam a se comportar de acordo com o ambiente em que nós estamos? Não é o ambiente que nos faz, é a nossa identidade. Muitas vezes não somos nós que vamos ser mudados pelo ambiente, mas somos nós que vamos trazer a mudança para o ambiente onde estamos. O crente, ele tem a responsabilidade de levar Deus aonde ele vai. Não é somente aqui dentro. Ser crente aqui, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Um monte de crente falando quem crenteis.
Eu quero ver você falar a língua do crente lá fora, dentro da tua escola, aonde você trabalha. Eu quero ver as pessoas olharem para você e dizer, você é crente, não porque você fala, mas pelo jeito que você se comporta. Porque a gente, quando sai da porta para fora da igreja, muitas vezes o nosso comportamento vira do avesso. E Deus, ele pensa com ele assim, eu não entendo. Estava aqui agora me adorando, e o que aconteceu com essa adoração da porta para fora? É isso que nós precisamos entender. A corrupção não pode fazer parte do nosso DNA e nem da nossa identidade. Servir a Deus precisa ser algo absoluto. E Daniel não passou somente por esse período, houve outros períodos aonde nós vamos ver que ele teve que confiar em Deus para ser livre. Nós vamos ver que os 3 amiguinhos que foram com ele para a Babilônia, que passaram pelo processo do jejum, do sabe-quê, irmãos, em determinado momento eles foram lançados na fornalha ardente de fogo, e a ordem era que aqueça 7 vezes mais. E por incrível que pareça, aqueles jovens foram jogados sim dentro daquela fornalha, passaram por aquele período do fogo, mas o rei não entendeu, porque de 3 tinha 4. O quarto era o Espírito Santo tomando conta deles dentro daquele lugar. E quando o rei, na curiosidade, mandou tirar, irmãos, mas nem chamusco na roupa tinha. Deus, aleluia. Então você entende que quando você é fiel a Deus e você faz o que Ele quer, no tempo propício, Ele te livra de tudo e toda qualquer armadilha. Esse é o Deus que Daniel servia e que nós temos que servir nos dias de hoje. Se alguém te convidar a ser lançado na cova dos leões, irmãos, pensa, se a gente tem medo de um cachorro que late muito, a gente acha que morde. O que seria de mim e de você se hoje o decreto fosse cova dos leões? Hein? Você pode imaginar? Não foi achado nada contra Daniel, porém mexeram os pauzinhos e conseguiram fazer o ego do rei subir. Ó rei, que ninguém adore ninguém a não ser o Senhor. Irmãos, um prazo de 30 dias. Veja se não é uma armadilha sórdida do inimigo. O Senhor faz um decreto, carimba com teu carimbo oficial. Ninguém pode adorar nada e nem ninguém a não ser o rei. Qual é o homem que não quer ser adorado? Um rei, então, irmãos, tudo que ele gostaria era que as pessoas se curvassem, se lançassem no chão, achando que ele realmente era digno de adoração. Mas a palavra do Senhor vai falar que algo extraordinário aconteceu. E nós vamos ler, porque não pode ficar somente naquilo que eu li. Vamos apanhar nós juntinho? Daniel 6. Nós vamos ler do 10 em diante. Vamos ler do 7. Do 7 que é para ficar mais emocionante. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sapatras, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém.
E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. E fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles lhe trouxeram e jogaram Daniel na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei colocou o seu anel, selo com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com que revela aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar-o dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem a pedra e Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e Círio, o persa. Irmãos, presta atenção como Deus é poderoso diante daquele que é fiel. O que livrou Daniel foi a fidelidade dele para com Deus. E a única coisa que foi achado contra Daniel, não foi nem achado, foi armado, foi que ele não ouviu o que foi falado. Independente do que foi decretado, ele iria orar a Deus, porque Deus, ele era único e suficiente para ele. Ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar, ele não estava preocupado com o que ia acontecer com a própria vida, porque ele sabia que um decreto, ele não pode ser revogado, e aquilo precisa ser dado como lição para todos os outros que pretendiam se levantar contra o rei. E quando nós vemos o Senhor livrando Daniel dessa forma, a gente entende que vale a pena abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece para servir a Deus.
A gente entende que toda aquela ilusão que a Babilônia servia, para Daniel não tinha nenhuma razão, não tinha lógica, porque ele sabia quem ele servia. Deus pode muito mais do que uma simples ilusão, porque o que ilude os nossos olhos nos afastam da presença de Deus. Muitas vezes a gente olha e fala assim: nossa, isso aqui é algo bom, é algo bonito, mas será que Deus realmente vê essa mesma beleza? Será que Deus realmente está naquilo que os seus olhos estão fixados? Talvez na nossa mente: Senhor, eu preciso disso aqui, eu quero, né? Mas aí Deus fala assim: ainda não é tempo. Calma aí. Precisamos estabelecer relacionamento com o Senhor. Aquele que se relaciona com Deus, ele não vai ser pego desprevenido, porque o Senhor vai alertar antes das coisas acontecerem. Deus, ele não vai nos dizer com detalhes, porque você acha que Deus mostrou com detalhes o que Daniel passaria se ele fizesse o que o rei estava falando que não era para fazer? Não, irmãos, ele sabia que ele ia ser jogado. O que Deus iria fazer é outra história. A questão é de alguém que confiou em Deus sem saber o que iria acontecer. Só que nós estamos assim: Deus, me ajuda, mas você quer que Deus te mostre o trajeto. Deus, ele não vai mostrar o trajeto, ele quer que a gente comece. Como vai terminar, é ele quem decide, é ele quem define. Glória a Deus. E nós estamos numa redoma onde nós queremos colocar Deus dentro de um potinho e dizer para ele o que ele tem que fazer na minha e na tua vida. Daniel, ele teve que abrir mão dos sonhos, de tudo que ele tinha, irmãos, para continuar servindo a Deus. Ele poderia ser um jovem revoltado? Poderia, mas não foi. A revolta é questão de escolha, não é questão da geografia que a gente vive. Muitas vezes a gente fala: ai Deus não faz, ai fulano. Não, irmãos, presta atenção. Aquilo que Deus vai fazer, ele tem um tempo determinado, e não é nem o meu e nem o teu. Ele está esperando eu e você termos uma atitude sobre aonde nós queremos chegar. A gente fala: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar. Mas quando chega a primeira aprovação, o que a gente faz? A gente questiona, a gente reclama, a gente quer sair correndo. Daniel, nas primeiras provações, o que ele fez? Ele adorou. Ele abriu mão daquilo que para ele talvez fosse prazeroso, para sacrificar a própria carne para o Senhor. Quando hoje tudo que a gente faz é oferecer para a carne o que Deus está mandando rejeitar. Deus está mandando rejeitar e a gente está simplesmente abraçando o que não é. E muitas vezes, irmãos, nós pecamos não é porque fomos iludidos, não. É porque a gente abraçou o que não era para abraçar. A gente está envolto da redoma que não era para estar. E nós temos um costume muito feio de dizer que a nossa vida é assim porque Deus não ama, Deus não cuida. Não, irmãos, não tem nada a ver. Muitas vezes nós vamos passar por provações, por dificuldades. Não é porque Deus é ruim ou porque Ele quer o nosso mal, não. Ele está nos aperfeiçoando. Ninguém aprende nada se não passar pela dificuldade de saber que não tem condições. Se você entra numa empresa, você não vai passar por algumas seleções? Vai, irmão. Primeiro um teste. Aí depois te fazem um contrato de 45 dias. Vamos ver nos 45 dias como é que esse cidadão se comporta. Se ele está de acordo com o que a nossa empresa deseja. Passou os 45 dias, se renovarem o contrato, glória a Deus. Se não, se você não está de acordo com aquilo que a empresa quer, se você não tem o perfil, ela simplesmente dispensa. Estou mentindo? Não, é assim que funciona. Aí a gente chega na igreja.
A gente quer servir a Deus. Mas aí você quer dar os seus critérios para poder servir a Deus. Ó Deus, se o Senhor não me der a minha casa, eu não vou te servir não. Ó Deus, se o Senhor não me der o meu carro, eu não vou para os cultos. Deus não nos prometeu nada disso, irmãos. A única promessa do Senhor é a vida eterna. A gente chega com a ilusão de que Deus vai pegar todos os nossos problemas, colocar numa caixinha e dispensar. Não. Ele poderia ter livrado Daniel sem precisar entrar na cova? Sim. Mas a razão pela qual Daniel entrou na cova foi justamente para que o nome dele fosse glorificado. Se ele não tivesse entrado na cova, o rei não teria admitido o Deus de Israel. É por isso que eu e você muitas vezes somos provados. Não é porque Deus é ruim. É que o nome dele precisa ser glorificado na minha e na tua vida. E é só através das nossas lutas vencidas. Alguém do teu lado precisa ver que o Deus que você serve te ajudou a passar por ela, não te livrou. Tá vendo o segredo, irmãos? É ajudar a passar, não é livrar. Porque se o Senhor quiser, Ele pode. Mas qual seria o nosso aprendizado se a gente não tivesse nada para enfrentar ou suportar? Irmãos, quando nós batemos o pé, machucamos, dá uma dor. E o que nós aprendemos com aquela dor? Tomar cuidado com os obstáculos. É isso que o Senhor faz na minha e na tua vida. Muitas vezes algumas dores que nós temos são obstáculos que o Senhor está usando para que lá na frente ela não venha nos fazer parar. Nós vamos entender que através de uma dor que nós conseguimos suportar com o Senhor, nós suportaremos outra. E caminhar com Deus é vencer um nível de cada vez. É um nível de cada vez. Hoje a tua guerra parece ser algo surreal, mas não é, porque o Senhor está comigo e com você nas nossas lutas. Vamos passar por elas com Ele. Mas depois de vencida essa, haverão outras. Mas você vai entender que o Deus que te ajudou em uma vai te ajudar em todas as outras se você confiar nele. Foi o que Daniel fez. Confiando no Senhor uma vez, o Senhor fez com que ele passasse por todas as adversidades, confiando que o Senhor o ajudaria. Em momento algum o Senhor nos disse que nos livraria das nossas dores, das nossas lutas, das nossas adversidades, até mesmo porque tem problema que não é Deus que permite, somos nós que entramos. Então nós precisamos entender que todas as vezes que o Senhor pedir de nós um sacrifício, nos abster de algumas coisas, é porque Ele sabe que aquele processo que nós estamos vivendo, do jejum, da oração e da busca, vai nos fortalecer da luta ali na frente. Porque os nossos olhos, eles são limitados. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui agora, mas eu não sei o que vai ser daqui 1, 2 horas. Mas o Senhor sabe. O Senhor que contempla a minha e a sua vida, Ele sabe o que vai ser de mim e de você daqui a um tempo. Então quando Ele falar assim, filho, vamos para o quarto, vamos para o secreto, vamos para o momento de oração, é eu e você, é porque o Senhor vai nos fortalecer para as próximas lutas que iremos enfrentar. Muitas vezes a gente vai caminhando com o Senhor como se a gente estivesse num trajeto comum. Eu vou ali no mercado. A gente esquece de convidar o Senhor para ir junto. Talvez numa faculdade a gente está esquecendo de convidar o Senhor para fazer parte desse processo conosco. A gente só vai buscar ao Senhor no momento de desespero. Mas talvez é no momento de desespero que Ele vai fazer o mais absoluto silêncio para que você ouça o que você está falando.
A Bíblia vai falar que Daniel orou durante 21 dias. 21 dias. Parecia que nada ia acontecer. Mas algo estava impedindo o anjo de entregar a resposta. Mas ele não desistiu. Ele orou o tempo que ele determinou que oraria. E eu e você que começamos um propósito de oração e a gente não chega nem na metade. Porque a resposta não chegou e a gente já desiste de buscar por ela. Daniel precisou perseverar durante 21 dias. E o anjo diz para ele que as trevas o impediram de entregar. Quantas coisas o inimigo tem nos impedido de receber ou de entender da parte de Deus porque não perseveramos na oração. Nós somos muito limitados porque nós queremos algo e quando esse algo não acontece no nosso imediatismo, a gente já para de fazer todos os propósitos que nós tínhamos com o Senhor. O que foi que eu e você falamos para o Senhor na virada deste ano? Cumprimos alguma coisa? A gente conseguiu dar continuidade em alguma coisa do que a gente falou para o Senhor que faria esse ano? Talvez melhorar a sua leitura bíblica, talvez um curso. Eu não sei, irmão, quais foram a sua promessa, eu sei quais foram as minhas. E eu não alcancei nenhuma delas. Porque os meus olhos estavam preocupados com o que eu estava vendo. E quando eu foco no problema, eu esqueço a quem eu estou pedindo ajuda. Não é que o Senhor para de nos ajudar, irmãos, mas é que se a gente não confiar, o Senhor não vai realizar. A confiança não é para Ele, é para mim e você entender quem Ele é e o que Ele pode fazer sobre a minha e a tua vida. E nós somos limitados porque nós pedimos ao Senhor talvez um casamento restaurado, uma vida renovada, mas a gente não dá continuidade no que pedimos e o Senhor não consegue terminar aquilo que a gente começou, porque Ele não pode fazer sozinho. Ele quer que eu e você façamos juntos com Ele. E na nossa mentalidade é o Senhor que precisa fazer tudo. O Senhor tem que me dar um emprego. Não, irmãos, o Senhor Ele abre a porta de emprego, mas a manutenção do emprego quem dá somos nós. O nosso comportamento vai definir se nós estamos aptos para permanecer na porta que Deus abriu. Daniel ficou durante muitos anos servindo a diversos reis, porque ele foi fiel ao Senhor e se manteve fiel ao que Ele projetou até o fim. E Deus usou a vida dele, irmãos, em todos os reinados a qual ele serviu. Deus deu sonhos, Deus deu visão e ele conseguiu interpretar, ele conseguiu falar. Mas porque foi um jovem que ele decidiu servir a Deus. Servir a Deus é decisão, irmãos, não é você falar assim, eu acho que eu vou. Não, irmãos, é posicionamento. Onde eu e você estamos posicionados nessa noite em servir ao Senhor? Ou deixar os nossos olhos focados na Babilônia? Nós não somos deste mundo, irmãos, nós estamos aqui só de passagem. Este lugar vai tudo ruir. E aquele que perseverar no Senhor irá com Ele. E quem não, infelizmente, irmãos, não terá um fim bonito. E nós precisamos focar na eternidade. A gente está muito preocupado com o que acontece aqui agora, com as coisas que estão acontecendo, mas a gente está esquecendo da eternidade, que ela é real. A gente não busca mais a santidade do Senhor.
A gente já não ora mais como orava, a gente já não jejua mais como jejuava. A leitura da palavra é só quando a gente quer uma resposta de Deus, aí a gente fica no unidunité. E ainda se não for o que você quer ouvir, você muda de livro. Infelizmente é a realidade, irmãos. A gente tem visto muito sobre isso. As pessoas buscarem, sabe, revelações, quando a revelação está na palavra. Não é o que a boca do homem vai dizer a seu respeito, é sobre o que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. É sobre isso, é buscar do Senhor os pensamentos que Ele tem sobre mim e sobre você. Esse irmão que está sentado do teu lado, por incrível que pareça, você vai decepcionar ele. Mas o Senhor, a gente não decepciona porque Ele sabe que nós vamos errar e que nós vamos falhar. Talvez a gente espera do outro uma perfeição que não existe. A gente quer que o outro nos sirva de acordo com a nossa necessidade, mas irmãos, é caminhar com a palavra e ela vai nos ensinar aquilo que a gente precisa. Isso aqui é combustível diário. Isso aqui traz libertação, traz cura. Se é um casamento destruído, Deus restaura através da palavra. Então nós precisamos começar a entender que a palavra do Senhor, ela é tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Ele vai nos revelar o tempo certo de todas as coisas através da palavra dele. Quando o Senhor fala que é para esperar e confiar, a gente já começa a desesperar, porque para nós o nosso problema é para ontem. E o Senhor fala assim, é para confiar. É para esperar. E nós estamos desesperados, tentando chegar a algum lugar. Só que nessa corrida a gente perde o Senhor pelo caminho. Porque a gente começa a ficar iludido, irmãos, com o que a gente vai vendo aí fora. A gente começa a se questionar o porquê que o irmão ímpio, ele consegue as coisas e talvez você ainda não conseguiu aquilo que você gostaria, e você começa a fazer essa comparação. Deixa eu falar uma coisa para você. Do que te vale todas as conquistas sem Deus? Não vale de nada, irmãos, porque aquilo que a gente conquista e a gente não tem Deus na nossa vida, a gente perde. Vai tudo por água abaixo. Porque uma vida restaurada, com base na palavra, ela dura, ela permanece. Uma vida sem Deus, ela simplesmente é uma passagem que nós temos sobre a terra, mas não temos nenhum propósito sobre isso. Nós precisamos viver o propósito do Senhor neste tempo. Daniel viveu. Todos os propósitos do Senhor sobre a vida de Daniel foram concluídos. Mas porque ele decidiu caminhar junto com o Senhor. Não foi em momentos aleatórios, como eu e você fazemos. Tem momentos que nós somos crente, irmão. Mas tem momentos que a gente olha e a nossa mente vou desviar porque eu não sirvo para isso. Mas porque a gente desviou os nossos olhos do propósito do Senhor. E uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor não vai nos mostrar o trajeto. Ele não vai revelar o que vai acontecer. Ele quer que eu e você confiemos na boa, perfeita e agradável vontade dele. As lutas, irmãos, elas vão acontecer na minha e na tua vida. Isso daí não é algo que nós estamos livres. Ela vai aparecer em determinados momentos. Mas se nós perseverarmos em confiar no Senhor, ainda que ela esteja presente, mas com o Senhor ela fica um pouco mais fácil de passar e de se sobressair. Sei que é difícil, não é fácil. Olhar para a dificuldade, para a adversidade e confiar no Senhor.
Mas se a gente não confiar no Senhor, em quem nós vamos confiar para nos ajudar a vencer as batalhas? Irmãos, tem guerras que por mais que as pessoas orem por nós, somos nós e o Senhor. Tem batalhas que você não vai dividir com ninguém, somente com Deus. E não adianta gritar, espernear, porque eu já fiz isso. Não vai resolver. A luta não vai diminuir, ela não vai passar. Mas quando eu decidi confiar no Senhor, eu consegui entender que com Ele eu consigo ultrapassar as barreiras. Eu consigo vencer os obstáculos, mas somente com Ele. Por muitas vezes, achei que as pessoas tinham a responsabilidade de orar por mim e fazer por mim aquilo que eu tinha que fazer. O mal do crente é querer terceirizar para as pessoas uma responsabilidade que é nossa. Buscar pela minha casa é minha responsabilidade, não é do pastor, ele vai me auxiliar, mas não é responsabilidade dele. Colocar a minha família debaixo do meu joelho e clamar: Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha casa, é eu e você. As pessoas, elas nos auxiliam, mas a parte mais difícil é eu e você e o Senhor e mais ninguém. Daniel, quando ele foi para o quarto dele orar, ele foi sozinho, mas ele sabia que o Senhor estava lá. Esse é o nosso problema. A gente sabe que precisa orar, mas a gente esquece do lugar que o Senhor está nos aguardando. Tem um lugar que Ele quer falar comigo e com você, e não é no meio da multidão. É um lugar secreto, onde Ele vai revelar para você aonde você precisa mudar, aonde eu preciso mudar. Irmãos, para o meu marido entender que eu ia para a igreja para buscar pela minha família, o meu comportamento precisou mudar. E muitas vezes na nossa oração o comportamento do outro está errado. Na nossa mente, Senhor, ele está errado, quebra ele, destroça ele, porque não, irmãos, muitas vezes o nosso comportamento vai revelar Deus. E é isso que a gente não entende. A oração, ela vai transformar e mudar quem eu sou, não as pessoas. O propósito do Senhor é transformar a minha vida, não o irmão que está do meu lado. Se o irmão quiser a transformação, Deus vai fazer de leva. Mas eu preciso entender essa transformação, e é só através da oração. A oração, ela revela o que nós somos de verdade. Irmãos, tem lugar dentro de nós que ninguém nunca acessou, e são lugares escuros. Lugares onde a maldade, ela predomina sim, porque em nós não tem nada de bom. A palavra fala isso, que nós somos maus, o Senhor é bom. E é por isso que nós precisamos buscar Ele todos os dias, para que a bondade e a misericórdia dEle venha sobre nós, transforme a nossa essência. E tudo que em nós for transformado seja para a glória de Deus. Então nós não podemos ficar esperando pelo outro, ou por aquele que você acha que é mais espiritual do que você. Irmãos, não existe isso. Existe um quarto secreto nos aguardando. É onde o Senhor vai se revelar. Deus pode falar com você no culto através... Pode, irmãos, mas Ele quer falar pessoalmente. Tem segredos que é só eu e Ele, mais ninguém. Então não adianta esperar os eis que te digo por aí, as pessoas falarem sobre a sua vida. Não, o Senhor, Ele revela no secreto. A palavra não fala que quando nós buscamos no secreto, Deus, Ele revela? Nós precisamos somente da presença do Senhor no secreto e em lugar nenhum mais. Aqui a gente vem, sabe para quê, irmãos? Para agradecer ao Senhor pela bondade dEle. Mais uma semana vencida. Estamos bem, com saúde.
Mais uma semana a qual o Senhor nos guardou, nos livrou. Mais uma semana da misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. Esse é o oficial do culto. É você vir agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez. Aqui a gente não precisava nem pedir, irmãos. Porque no secreto o Senhor já ouviu tudo. Aqui é voltar com o coração assim: Senhor, obrigado. Porque eu sei que até o que eu não pedi o Senhor fez. Eu sei que o que eu ainda não falei o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo que leva o meu nome, a minha casa, a minha família. Eu sei que o Senhor está guardando, por isso muito obrigado. Aqui é lugar de agradecimento, irmãos, de lembrar quem o Senhor é e o que Ele já fez. Porque nós podemos, sabe, ter um relacionamento, uma intimidade profunda com Deus, irmãos, a ponto de você orar e Deus responder. Sabe o que é um Deus que responde oração? É um Deus que você fala: Senhor, eu vou usar o meu testemunho. Senhor, eu preciso de uma geladeira nova. É bobo, né, irmãos? Mas o Senhor ouviu a minha oração. Uma geladeira nova. Agora, se Deus está me dando uma geladeira, o que Ele não pode fazer em relacionado à sua família? Que é o anseio dEle restaurar. É o desejo dEle que a sua família toda esteja servindo ao Senhor. Mas uma coisa que a gente não faz é profetizar. Hoje eu posso falar que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor, mas um dia era serviremos. Um dia foi serviremos, e o Senhor estava me lembrando hoje que a gente não alcança, porque a gente não profetiza em cima daquilo que a gente quer. É uma família restaurada? Irmãos, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a tua palavra diz isso. Por que a gente não alcança? Porque a palavra do Senhor, ela está guardada em qualquer lugar, menos no coração e na mente. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é a boca dele. Não preciso ficar buscando em outras fontes. Olha a fonte da vida eterna. A fonte de tudo que procede do coração de Deus está aqui dentro. Sobre um bem material, é coisa fútil, pode ser sim, mas para mim era algo que eu precisava. Mas o que o Senhor não pode te dar? Talvez um filho resgatado das drogas, talvez um ente querido que está no alcoolismo. Irmãos, eu não sei. Eu sei que Ezequiel 37 vai falar: profetiza sobre o vale de ossos secos. Essa palavra vai nos lembrar que os ossos eram muito sequíssimos. E o Espírito foi falando para Ezequiel o que ele precisava fazer. Profetiza nervos, profetiza que vai ter vida. E os ossos, irmãos, começaram a juntar uns nos outros. E aquele exército, irmãos, ele se colocou de pé. E o último que o Espírito Santo fez ele falar foi sobre o Espírito de vida. Aqueles ossos já não eram mais ossos, já eram soldados com vida. Então, entenda que tudo aquilo que o Senhor faz ou fala na palavra é poderoso o suficiente para acontecer. Mas isso vai depender da minha e da tua confiança, da fé que nós depositamos nele. Não é somente olhar uma palavra e dizer que ela é bonita. É entender que ela tem um efeito eficaz. E se a gente tiver fé o suficiente, o Senhor faz o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. O Senhor, Ele ressuscita mortos. Porque Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é eternamente. Isso não vai mudar. O que muda somos nós,
aprender a confiar no Senhor absolutamente. Não ceder aos manjares, não ceder ao que os olhos nos mostram. A palavra vai falar que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos for bom, o corpo é bom, mas se os olhos for mal, todo o corpo será mal. Então nós precisamos entender isso. Aonde estão os nossos olhos? Não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei o que você esperava ouvir, mas a certeza que eu tenho é que o Deus que faz mortos viver está neste lugar. Aleluia. O Deus que realiza sonhos está neste lugar. O Deus que devolve vida ao que estava morto está neste lugar. Irmãos, tem coisas que a gente só não vê porque nós não cremos mais. A palavra fala sobre sinais e maravilhas. Seguirão aqueles que creem. Irmãos, o Senhor que fez tantos milagres, Ele pode continuar fazendo, depende da fé que eu e você estamos exercendo. Qual é a tua esperança no Senhor? O que você tem esperado no Senhor? Talvez não seja o tempo ainda, mas persevere, continue orando, continue buscando e continue falando para o Senhor sobre aquilo que você tem anseio. Tem coisas que o Senhor não vai nos responder agora. Tem orações que o Senhor vai nos responder daqui a algum tempo. Isso não quer dizer que Ele não vai responder. Irmãos, eu passei 16 anos pedindo uma porta de emprego. 16 anos querendo trabalhar, e eu falava: Senhor, eu quero, eu preciso, eu tenho que ajudar em casa. Irmãos, a porta só se abriu no dia que o Senhor quis. Você entende isso? É o tempo dele, não é o meu e não é o seu. E para a glória de Deus, daqui a alguns dias eu faço 1 ano que voltei a trabalhar. Há sinais. Aleluia. Irmãos, foram 16 anos. Então tem 1 ano que o Senhor me deu a graça de voltar a trabalhar. Para alguns é loucura esperar esse tempo todo. Já estou fora do mercado do trabalho há muito tempo. Mas Deus sabe a porta que Ele abre. Ele sabe aonde Ele vai nos colocar. Aonde eu entrei... Irmãos, se eu falar para você que eu trabalhei nessa profissão há 20 anos atrás. Talvez a tua primeira profissão você não dá nada por ela. Mas talvez vai ser aquela que o Senhor vai te lembrar das promessas dele. Eu não sei o que você tem esperado no Senhor, o que Ele te prometeu que ainda não se cumpriu. Ainda não, irmãos, é isso que você precisa entender. Ainda não. Tem tantas coisas que eu peço para o Senhor e algumas Ele vem realizando. Irmãos, desde que as minhas filhas nasceram, eu falo: Senhor, eu gostaria que as minhas filhas fizessem faculdade, que elas estudassem, que elas se formassem. E para a glória de Deus, a mais velha, ela está fazendo faculdade, ela vai se formar, irmãos. É questão de você perseverar naquilo que você está orando, naquilo que você está buscando. Daqui mais alguns anos, a mais nova, para a glória de Deus, também vai. Mas é tudo questão, sabe assim, da gente olhar para o Senhor e confiar naquilo que estamos pedindo. E o Senhor, Ele realiza, irmãos. Ele realizou o sonho da minha filha. Ela está estudando o que ela pediu para Ele. Daqui uns 3 anos ela se forma como médica veterinária. Para mim esse sonho é muito longe, que eu não tenho condições financeiras para isso. Mas há um Deus que Ele tira da onde não tem, Ele provê da onde não existe, e Ele faz, irmãos, Ele abre portas. Mas é no tempo dele, não é nem no meu e nem no seu. Então é isso que nós precisamos entender, que o tempo do Senhor, Ele vai chegar.
A questão é confiar, ter fé e esperar. Talvez pareça algo muito distante. Irmãos, quando eu menos esperei, as coisas aconteceram. Eu já tinha até desistido de pedir para Deus uma porta de emprego. O dia que eu falei, também agora eu não quero mais trabalhar, não quero mais, cansei, não vou ficar pedindo mais. E o Senhor, Ele veio com uma porta que tem abençoado a minha vida. E aquilo que o Senhor dá não traz dor, não traz peso, irmãos. Não vai te trazer mal algum. Você vai entender que o Senhor te abençoou, mas é no tempo dele. Vamos falar da gravidinha? A gente engravida na esperança de correr logo. São 9 meses para um processo onde essa criança ela vai crescer, ela vai se fortalecer, ela vai ganhar peso. E como que Deus ele é, irmãos, Deus ele é incrível. Como que um corpo consegue fazer vida, gerar vida? É só Deus para explicar esse tipo de coisa. Como que um corpo, talvez como o meu, consegue acoplar uma criança durante 9 meses? E a gente enfrenta o desconforto, a gente enfrenta os calores, o mal-estar. Mas quando a hora do nascimento chega, tudo que você passou acabou. Você olha para aquele rostinho, você não lembra nem mais o que você sofreu. A alegria de alguém que nasceu. Pensa o Senhor sobre mim e sobre você. Alguém que Ele está esperando, para ter um encontro há muito tempo. Alguém que Ele projetou, que Ele planejou. Nós não estamos aqui por acaso. Somos projetos do Senhor, somos plano dEle. E agora chegou a nossa vez de ouvir o que Ele está falando e caminhar em direção ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. O propósito de uma mãe vai ser cuidar do filho até envelhecer e não aguentar mais. E qual que é o meu e teu propósito com Deus? É caminhar, é zelar pelas coisas do Senhor até a gente envelhecer ou até Ele voltar? Irmãos, nós temos um propósito, precisamos descobrir qual é. Cada um de nós temos um lugar no reino de Deus. Nós só precisamos descobrir aonde nós estamos inseridos, para que todas as outras coisas possam começar a fazer sentido. Enquanto a gente não entender o que o Senhor tem para mim e para a tua vida, tudo vai parecer confuso. Estou falando por experiência própria. Eu vivi esse tempo, onde nada fazia sentido, tudo bagunçado. Mas quando eu comecei a ouvir o que o Senhor estava falando, eu entendi que eu tenho um caminho para traçar, para alcançar a minha vida eterna. Porque viver para o reino de Deus é sobre isso, irmão, sobre vida eterna. As demais coisas nós vamos conquistar sim, porque a gente pode trabalhar, a gente pode correr atrás. Mas a vida eterna, irmãos, é uma escolha. Permanecer no Senhor até que Ele venha. E se caminhar com o Senhor não nos custar, de nada vai valer a pena, irmãos. Nós precisamos entender que caminhar com o Senhor não são somente flores, haverão os espinhos também. Nós teremos que abrir mão de algumas coisas. Nós teremos que abrir mão muitas vezes do nosso querer, da nossa vontade. O desejo de estar em outro lugar e o Senhor falando é aqui que é para você estar. Abrindo mão talvez de um dia de lazer para fazer o que Ele quer. É entender esse tempo, irmãos. Algumas vezes o Senhor vai nos pedir algo que vai nos custar alguma coisa. Mas é entender que ainda que nos custe,
ainda não pagaremos o sacrifício da cruz. Então não há dor que a gente viva que a gente vai dizer que compensou um sangue derramado. O Senhor fez um sacrifício pela minha e pela tua vida. E confiar nele é o mínimo que nós podemos fazer. Porque, sinceramente, irmãos, quando eu lembro dessa passagem, dentro de mim tudo começa a doer, porque eu não consigo mensurar a dor que ele sentiu para que eu tivesse aqui hoje. O sofrimento que ele viveu para que um pecado que eu cometi, uma culpa que era minha, ser perdoada. As transgressões que eu cometi, ele levou sobre ele. Então é sobre isso. É sobre entender que ainda que nos custe, esse preço ainda não paga o preço da cruz. Eu não sei aonde você está hoje. Se você já entendeu o propósito do Senhor para a sua vida ou se você ainda está perdido. Mas o que eu sei é que se você de verdade meditar nas Escrituras, começar a fazer o que o Senhor pede, irmãos, ainda que a luta venha, Ele estará conosco. Haverá livramento da parte do Senhor sobre a minha e a tua vida. O Senhor nos guardará no dia da angústia. O Senhor nos livrará da peste perniciosa. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não tem prazer na dor. Mas ainda assim Ele é necessário para nosso crescimento e amadurecimento. Que você se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Irmãos, muitas vezes o que nos afasta da presença do Senhor é negligenciá-lo. Se a gente negligencia quem o Senhor é, infelizmente nós vamos padecer e nós vamos sofrer. Mas o Senhor nos convida nessa noite a ser como Daniel. Alguém que quando foi lhe oferecido algo, ele rejeitou, para que a presença do Senhor permanecesse na vida dele. Ele rejeitou para continuar sendo fiel a Deus até o fim. E esse ato, por menor que fosse, veio da parte de Deus muitos livramentos, veio da parte de Deus um cuidado sobrenatural com a vida dele, irmãos. E nós vamos ver em toda a trajetória da Bíblia, os homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. Irmãos, ainda que veio a dificuldade, a adversidade, o Senhor cuidou deles em cada processo vivido. E é sobre isso que nós precisamos meditar nessa noite. Não é a luta que estou vivendo neste momento que vai me matar. O Senhor, Ele está cuidando de tudo e de todos os detalhes. E nós só precisamos, olha, irmãos, como é pequeno. O que a gente tem que fazer é confiar. Parece algo, mas, irmãos, é pequeno demais. É confiar num Deus soberano, que Ele não volta atrás no que Ele fala. Eu e você, se prometemos agora, a gente vai voltar atrás na promessa, mas o Senhor não volta. Ele pode mudar a trajetória, mas Ele não volta atrás no que Ele prometeu. E nós precisamos entender isso e começar a fazer valer esse amor, irmãos, esse cuidado, esse zelo de Deus com a mim e com a tua vida.
Irmãos, eu falo por mim que se Deus não tivesse zelado por mim hoje, talvez eu não teria família e nem estaria viva para testemunhar o que Ele já fez. E você? Busca aí aonde você estaria se não fosse esse amor avassalador. Puxa aí na memória, aonde é que a gente estaria nesse momento? Se você está aqui hoje é porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado. Que você tenha nessa noite a intenção e a decisão de permanecer confiando no Senhor, independente de território, independente de geografia, independente da luta que estamos vivendo. É confiar no Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos trazer à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança. Deus, nos faz lembrar de cada promessa que o Senhor fez. Nos faz lembrar, Senhor, da eternidade, ter saudade da eternidade. Que nós possamos nessa noite, Senhor, ter a nossa mente renovada através dessa palavra. Senhor, coloque em nós o desejo de ter um relacionamento com o Senhor. Coloque em nós um desejo de conhecer a Tua palavra, as Tuas Escrituras. Senhor, nos dá, Pai, sabedoria, Senhor, discernimento e entendimento para compreender o que a Tua palavra diz. Senhor, nos ajuda, Pai, a voltar para o quarto secreto. Nos ajuda a voltar para o lugar de intimidade de onde nós não devíamos ter saído. Nos ajude, Senhor, a ter força para permanecer naquele lugar, até que o Senhor se revele para cada um de nós. Senhor, que nesta noite o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Pai, incendeia os nossos corações pela chama da Tua presença, Senhor, nos faz queimar novamente por Ti. Senhor, nos ensina a confiar em Ti, assim como Daniel confiou. Nos ensina, Senhor, a fazer valer a fé